Olá, meu povo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a paz do Senhor. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor e eu peço já de antemão mais uma vez, como eu sempre faço, peço para você não esquecer de colocar o seu like, não esquecer de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esta mensagem com as suas redes sociais. É muito importante para que a mensagem do Senhor seja semeada em todo lugar. Vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um instantinho. Muito bem. Obrigado por você ter aguardado até aqui. Se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes e cingidos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, queridos? Então nós vamos aqui a mais uma mensagem da palavra do Senhor. É muito importante que a gente preste bastante atenção para ver o que o Senhor tem para nos dizer. O título dessa mensagem é este: Resistindo ao dia mau. Todos nós temos esse dia e não adianta que não vai ser uma coisa que é restrita somente aos ímpios ou somente, como a gente pudesse chamar, os incrédulos. Não, ele é para todos nós. Você que talvez esteja caminhando na presença do Senhor, faz parte do ministério, você que tem lá um trabalho que você realiza dentro da comunidade cristã onde você está, não pense você que você está livre desse dia mau, porque não está. Todos nós um dia haveremos de passar. Se você ainda não passou, você vai passar. E talvez você já tenha passado, mas dependendo de como a gente encara cada situação, às vezes você passa de uma forma mais fácil, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Não há bem nem mal que dure a vida inteira. Isso é uma regra natural da gente. Tudo tem um início e um fim, mas independente desta condição, temos que estar preparados para ambos, ou seja, você precisa estar preparado para o bom e preparado também para o mal. Não pense você que, chegou as coisas boas, essa eu vou vivê-las intensamente e quando chegar o tempo mal, não. Quando tiver o tempo das coisas boas, você tem que viver também da maneira correta. Você tem que saber usufruir daquilo que é bom, que Deus permite na sua vida. E no momento em que você está vivendo as coisas más, porque são fases que nós vivemos, você tem que saber também discernir sobre ela e você tem que saber viver aquele tempo, porque senão a gente acaba, no tempo das coisas boas, nós vivemos de forma imprudente.
e quando chega o tempo mau, a gente não sabe como se lidar com ele. Então tudo isso é necessário para que a nossa vida continue. Precisamos viver, como eu falei aqui, não podemos viver o bom momento achando que ele nunca irá acabar, nem nos deixar destruir pelos tempos difíceis, imaginando que é o fim. Também não é. Precisamos viver cada momento com a devida prudência para não sofrermos em cada resultado do tipo: se está tudo bem, não prestamos a devida atenção nos acontecimentos à nossa volta, que podem nos trazer na frente uma decepção. Então, muitas vezes, quando as coisas estão bem do nosso lado, nós vivemos de forma imprudente, sabe? Por que acontece que muitas pessoas, às vezes, chegam lá numa certa fase da vida dela, está com a vida dela estabilizada financeiramente, uma família equilibrada, vivendo de uma forma muito boa, e chega momentos na vida de outras pessoas que deveriam chegar esse momento não chega nunca. Porque as pessoas, quando tiveram os momentos bons na vida, elas viveram de forma imprudente. Lembra daquela história, uma história de criança que a gente ouvia no tempo de escola, a história da cigarra e a história da formiga? A formiga, no tempo bom, ela vai juntando tudo aquilo que ela precisa para o tempo mau ela ter suprimento. Da mesma forma aconteceu lá no Egito, quando o faraó teve aqueles sonhos com as vacas gordas e as vacas magras, com as espigas cheias e as espigas secas, e José foi lá e interpretou o sonho dele dizendo: no tempo bom, junta em celeiros aquilo que você pode juntar, 1/5 da sua produção, porque chegarão os dias maus, haverá um tempo de fome, haverá um tempo de escassez, e aí você vai ter mantimento para esses dias, que sejam 7 anos de abundância e 7 anos de tempo de escassez. Essa pessoa que criou essa historinha da formiga e da cigarra deve ter se inspirado na palavra de Deus. E assim somos nós nos dias de hoje. Talvez hoje nós não vamos viver uma escassez que a Bíblia relata que houve uma grande fome na terra naquele tempo, mas nós precisamos nos preparar para o dia mau que cada um de nós vamos viver. Porque vão chegar tempos na nossa vida que acontecerão coisas, ou por nossa própria falta de conhecimento, como pode ser uma coisa a nível geral. Mas nós vamos acabar vivendo isso. E quando isso chegar, nós precisamos estar preparados para ele. Então, que nós possamos entender através desta palavra como devemos agir. Então nós vamos lá. Apenas uma observação que eu quero deixar aqui, que diz assim: quando a negligência de nossa parte é grande, pode sim trazer muita destruição, mas não é sempre assim. O curso normal da nossa vida é constituído de fases boas, outras nem tão boas e fases ruins, mas todas com princípio, meio e fim. Precisamos saber lidar com cada uma delas. Então, nós vamos viver durante a nossa vida tempos bons, tempos nem tão bons, e vamos viver também com tempos ruins. São fases que vão acontecer. Agora, o que nós precisamos saber é lidar com isso. E aí nós vamos ler aqui, através dessa palavra que nós lemos como parâmetro para o texto, para a mensagem, nós vamos ver o que o texto nos ensina. O que nós aprendemos com esse texto que nós lemos. Isso vai nos trazer luz para que nós possamos discernir sobre as coisas que podem acontecer conosco e como nós temos que lidar com ela. Porque uma coisa é você lidar com algo que você não conhece. Outra coisa é você procurar aprender o que pode estar acontecendo para quando você for lidar com aquilo, você ter condições de fazer a coisa realmente caminhar da forma correta. Nós temos aí um grande exemplo que aconteceu nos últimos anos. Nós tivemos aí uma pandemia que invadiu praticamente o planeta. Poucos foram os lugares que não tiveram a incidência da Covid-19. Então nós vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu não quero tratar de política, porque aqui a nossa questão é tratar da palavra de Deus, mas eu vou dar apenas como exemplo. Aonde
surgiu toda essa coisa, de alguma forma aquela gente soube como lidar com o problema. Apesar de ter acontecido muitas mortes, muitas infecções, mas eles sabiam como lidar porque foram eles que causaram. Quando você olha, por outro lado, os países que foram de alguma forma contaminados, quando a contaminação chegou, não se sabia com o que estava lidando. Ninguém sabia o que era o tal de Covid-19, então tiveram que estudar o assunto, tiveram que pesquisar. Então teve países que foi uma lástima, foi uma tragédia. A Itália foi uma delas. Aqui no Brasil não foi diferente, mas aqui já foi por causa da corrupção, por causa de homens que começaram a usar a enfermidade, o vírus que chegou no nosso país, para poder corromper, para poder se dar bem na questão do poder e da política. Então, como eu falei, eu não quero entrar nesse mérito, mas é aquilo, quando você conhece com o que você está lidando, é mais fácil para você combater, para você lidar com aquilo. Então nós precisamos trazer para os nossos dias, através da palavra de Deus, quando acontecem os dias maus, porque o dia mau ele pode acontecer de toda maneira. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda na família, pode ser uma perda de emprego, pode ser uma perda de uma propriedade que era principal de vocês. Quantas pessoas aí muitas vezes não dão a cabeçada, negociam um imóvel que eles estão morando para tentar uma coisa melhor, depois descobrem que fizeram bobagem, vão perder muitas vezes aquilo ali, né, na justiça por causa de alguma escolha mal feita. Então nós precisamos discernir sobre tudo isso, e a palavra de Deus nos ensina como fazer. Então nesse momento nós vamos olhar através da palavra de Deus como nós devemos agir. O que o texto nos ensina? No verso 13, vamos ler o verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então aqui o verso 13, encontramos uma afirmação de que haverá o dia mau. Portanto, devemos estar preparados. Lembra da introdução que eu falei? A introdução fala que vão haver dias bons, dias não tão bons e dias maus. Então nós não podemos viver nessa vida achando que, se estamos vivendo um dia bom hoje, um tempo bom na nossa vida, uma fase boa, nós não podemos achar que ela vai continuar até o fim dos nossos dias desse jeito. Se estivermos passando por momentos nem tão bons, depois de momentos bons que nós vivemos lá atrás, aí nós temos que discernir diferente. Peraí, a coisa estava boa antes, agora já deu uma diminuída, peraí, o negócio pode ficar mais sério. Então vamos analisar. Por quê? Porque quando chegar os dias maus, nós vamos estar preparados para ele. Então é muito importante que a gente entenda isso. Nos versos 10 e 11, nós temos uma resposta a esta situação. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as dominações deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos entender que a situação ruim que começamos a viver em determinados momentos nem sempre tem a ver com o comportamento humano, mas é gerado nas esferas espirituais. Então muitas vezes nós culpamos aos nossos entes queridos por causa de uma situação ruim que nós vivemos, nós culpamos ao governo, nós culpamos aos nossos irmãos, nós culpamos a nossa família, nós culpamos a nós mesmos. Mas pense, nem tudo muitas coisas acontecem pelas nossas escolhas. Eu escolho errado e eu vou ter consequência daquela escolha. Mas tem situações que ela vem diretamente das regiões celestiais, das regiões espirituais. Por quê? Porque são situações que você às vezes abriu uma brecha e o inimigo de alguma forma ele entrou na tua vida. De alguma forma ele encontrou uma passagem livre, ele não precisa de uma passagem muito grande, e ele entrou. E quando ele entra, sutilmente ele vai fazendo estrago. Se você tem conhecimento de informática, você vai entender o que eu vou falar agora. Nós temos um computador e ali muitas vezes você vai acessar sites
que vão introduzir nos seus sites aquele, é um vírus que chama-se malwares. Esses malwares, muitas vezes, ele não vai causar nenhum problema naquele momento, mas ele vai se alojar dentro da sua máquina, dentro do seu sistema operacional, ali do seu computador, e vai coletando informações tuas. Ele vai vendo como você vive, como você acessa os canais, os sites, o que você procura trazer de informação para você, quais as informações que você coloca ali, que você abre dentro daquele site. E esses malwares, ele vai pegando essas informações tuas, e isso mais tarde pode te trazer um prejuízo. Às vezes o inimigo das nossas almas, como eu falei, nós somos assediados por ele de toda forma, e às vezes ele encontra em mim e em você uma brecha para entrar. Não quer dizer que ele vai entrar e já vai começar a fazer uma devassa, não, mas ele sutilmente, assim como esse vírus de computador que eu estou falando, ele entra no seu sistema vital e ele começa a coletar as informações tuas. Amanhã ele entra no teu casamento e destrói alguma coisa, porque ele sabe das informações, ele sabe como você age. Amanhã ele entra na sua vida financeira, porque ele sabe como você age, e ele começa a colocar coisas e a tirar coisas de você que você talvez nem imaginasse que você perderia, ou coisas que você acha, isso aqui está seguro, mas só que tem algo dentro de você que um dia você deu brecha e esse entrou. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos entender a situação cada uma delas. Por isso, o apóstolo Paulo ensina que sobre as armaduras que precisam estar revestidas sobre nós. Nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para que nós possamos, nesse tempo de dificuldade, nós podemos combater o dia mal. Nós possamos entender o dia mal e possamos, com essas armaduras, nos protegermos dele. E o apóstolo Paulo fala de armaduras porque naturalmente ele vivia uma época diferente da nossa. Talvez, se o apóstolo Paulo vivesse nos dias atuais, talvez ele usasse uma linguagem de informática para dizer para você como você tem que se proteger. Como eu falei agora sobre a questão desses, é um vírus chamado malwares, que ele entra num computador através de um site e ele começa a pegar suas informações. Lá, como o apóstolo Paulo vivia numa era totalmente diferente, então ele usa a armadura que ele via no soldado romano. O soldado romano usava um elmo, que nós chamamos aqui de capacete, que não deixa de ser um capacete, para proteger a cabeça. Hoje nós falamos do capacete como é que diz? Capacete da salvação. Por quê? Porque toda palavra, seja ela de instrução, seja ela de negação, seja ela do que for, ela vai entrar primeiro na sua mente. Então nós precisamos proteger a nossa mente de tal forma que o inimigo das nossas almas não consiga introjetar ali nenhum tipo de informação que possa tirar você do caminho da verdade. Então Paulo fala do capacete da justiça, do capacete da salvação. Paulo fala também sobre a couraça que protege aqui essa região do peito, que o soldado usava, que protegia ali contra as setas, ou contra as flechas que poderiam atingi-lo. E Paulo usa também isso aí para que nós possamos ter o nosso corpo protegido de todas essas setas do inimigo. Paulo fala também de uma outra parte muito importante, que é o escudo. Esse escudo que é o escudo da fé, que é o que vai nos manter protegidos contra as astutas ciladas do inimigo, contra as setas inflamadas que ele vai mandar. Paulo fala também sobre o calçado do Evangelho da Paz, esse calçado que vai proteger os seus pés por onde você andar, esse calçado que vai proteger você e vai trazer paz a você, e você vai levar a paz às pessoas com quem você compartilhar o seu dia a dia. Fala também sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, na realidade, ele olhava naqueles homens e eles olhavam que o cinturão é que segurava aquela parte de baixo da sua armadura, que podemos dizer para nós que seria a nossa roupa, que protege, porque não vai permitir que aquela pessoa seja desnuda, envergonhada diante das pessoas. Fala também sobre a espada, que
para nós ela é muito importante, que para nós a espada que Paulo diz ali, a espada que é aquela com quem nós nos defendemos e com quem nós atacamos o nosso inimigo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na minha e na sua vida. É a palavra de Deus quem vai nos dar direção. É a palavra de Deus quem vai nos conduzir por esta terra, de forma que nós possamos vencer esse dia mau. É o escudo que vai nos proteger das investidas do mundo sobre as nossas vidas. É a couraça que vai proteger o nosso corpo das insetas inflamadas do inimigo. É o elmo ou o capacete que vai proteger a nossa cabeça, que na realidade Paulo está dizendo, proteger a nossa mente, porque em primeiro lugar, a palavra controversa, a palavra de derrota, a palavra de acusação, ela vem na nossa mente. Depois da nossa mente, ela vem para o coração, aí onde ela acaba se consumando. Então, por isso existem as armaduras, e é uma forma que nós não podemos deixar de ser, de viver. É necessário que nós entendamos isso. Então nós falamos aqui de todas essas armaduras que o apóstolo Paulo falava, que é a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados para os pés, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, da qual, sem ela, estamos mortos e enterrados para a vida eterna. Sem a palavra de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é vida para mim e para você. A palavra de Deus é quem vai nos dar direção. A palavra de Deus, ela é o nosso referencial de fé. É através da palavra de Deus, quando nós lemos lá no Velho Testamento e no Novo, quando nós vemos o que Deus fez com a humanidade, como Deus preparou tudo, preparou inclusive Jesus para a nossa salvação. Então tudo isso é muito importante. E eu quero concluir dizendo que o dia mau virá para todos nós. Portanto, outra recomendação muito específica e importante que o apóstolo nos dá está no verso 18, onde ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o que ele está falando aqui? Oração e súplica. Nós não podemos, nós temos que nos revestir de todas essas armaduras que o apóstolo fala aqui no livro de Efésios. Mas nós temos também que não podemos paralisar as orações e súplicas diante do Senhor, porque o Senhor quer nos ouvir. O Senhor busca em mim, comigo e com você uma intimidade. E essa intimidade vem onde? Na oração, na súplica. Quando nós colocamos para o Senhor as nossas necessidades, colocamos para o Senhor tudo aquilo que nós realmente buscamos da parte dEle. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer isso. E uma segunda situação que nós falamos aqui nesse mesmo verso: vigilância e perseverança. Vigiai, como ele diz numa outra passagem, que ele diz: vigiai, porque o corpo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar em todo o tempo. Por quê? Porque senão essas setas virão sobre a nossa vida. As palavras de derrota, as palavras de acusação entrarão na nossa mente, virão para o nosso coração e vão transformar a nossa existência. Então nós estamos aqui vivendo de passagem. Nós somos um povo passageiro numa terra que um dia nós não estaremos mais nela. Mas precisamos, durante esse tempo, nos prepararmos para a vida eterna. E a preparação da vida eterna vem através de tudo isso que eu falei hoje. Vem através da oração, vem através da vigilância, vem através da perseverança e principalmente revestindo a nossa vida com as armaduras, para que Satanás não encontre nenhuma brecha por onde ele possa entrar. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar com você nesse momento e depois fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este tempo em que pude estar aqui meditando na sua palavra juntamente com os meus irmãos que estão assistindo. Que a paz do Senhor reine sobre cada um de nós.
que nós possamos ter nossas vidas verdadeiramente revestidas pelas tuas armaduras, que em todo tempo por onde nós passarmos, nós possamos estar guardados debaixo das tuas mãos. Nos guarda do dia mau, Senhor. Sabemos que ele haverá de acontecer, mas que nós possamos estar preparados neste dia e que tudo, Senhor, em qualquer tempo, sejamos capazes de vencer. Que a nossa vitória venha de Ti, Senhor, venha da força que o Senhor nos concede. Que a Tua paz e o Teu poder sejam derramados sobre nós. Que tudo em nossas vidas seja para a glória do Teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado por você estar até aqui comigo, estar comigo aqui até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.